A Beth já deu uma introdução aí, né, de quem eu sou. Estava na Anhanguera até o ano passado, né, sou enfermeira especialista em cardiopneumologia pela USP, então por isso que eu trouxe esse assunto aí para falar com vocês, tá bom? Que acho que é muito importante aí para nós enfermeiros, né, agora que vocês vão se formar, a gente ter conhecimento também, deixa eu só tentar pôr a canetinha aqui, ter um conhecimento desse assunto, né? Fica, né, um infarto que agora está acontecendo bastante, ainda mais com essa epidemia de Covid, aqui, com essa epidemia de Covid, infelizmente estamos tendo mais e mais casos aí também, né, de infarto aí, como consequência também desse bicho que veio para acabar com 2020, né? Então, vamos começar aqui para ir rapidinho, para não atrasar vocês. Eu trouxe aqui um caso clínico, só para a gente iniciar um pouco a discussão, tá? Depois eu vou passar um vídeo que é da American Heart Association, que é a continuação desse caso, para vocês verem aí o desfecho dessa história aí, através de um vídeo que mostra mesmo o atendimento, tá bom? Então, aqui um homem de 57 anos aí com um relato de hábitos alimentares ruins, sedentarismo, obesidade. Ele relata que desde a manhã sente o desconforto e azia. Refere que enquanto trabalhava, né, se sentiu mal, estar com dor nas costas, dor no peito irradiando para o braço esquerdo. Refere parecer ter um elefante sentado sobre o peito, né? Além também de náuseas e vertigem. Na chegada do suporte avançado de vida, mostra-se descorado sudoreico com sensação de desmaio e contínuo desconforto torácico, há pelo menos meia hora. Os últimos sinais vitais dele mostram uma PI de 104 por 78 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 96, saturação de 95%, tá? Quando o suporte de vida chegou, ele mastigou uma aspirina e recebeu também a nitroglicerina. Um eletrocardiograma pré-hospitalar mostrou ali, na evidência de um IAM com supra de ST nas derivações desde a V1 a V4, tá? Então, a gente começa aí com esse casinho para a gente conseguir discutir o desfecho da história, tá? Antes de entrar no infarto propriamente dito, né, eu não tenho como falar dele sem citar aí a síndrome coronariana aguda, né, que é um conjunto aí de sinais e sintomas que vem com esse quadro de isquemia miocárdica, que seria o infarto, né? Então, a síndrome seria esse conjunto de sinais e sintomas, o infarto uma consequência deste, tá? E aí a doença arterial coronariana é a causa mais comum, né? A doença arterial coronariana a gente tem inúmeros problemas, né? Aterosclerose, a síndrome coronariana, o próprio IAM, né? Só que aqui hoje vamos citar aí as síndromes coronarianas com infarto, né, propriamente dito, ali no coração, por uma obstrução, né, uma isquemia, né, que vai acontecer lá no músculo do miocárdio, tá bom? Então, só para entender um pouquinho, né, esse processo, né, de como que acontece, né, essa obstrução das coronárias, né, eu trouxe uma imagem aqui com a fisiopatologia, as etapas da aterosclerose, né? Não é um processo que começa assim, né, de um dia para o outro. Né, a gente tem ali, desde o início, né, da nossa infância, acho que é onde a gente começa ali a introduzir os alimentos, né, que vem acontecendo esse quadro, né, é associado também a um perfil genético, né, e os fatores de riscos adquiridos, né, má qualidade, né, na alimentação, a vida sedentária, né, hábitos ruins, né, isso não acontece de um dia para o outro, né, é muito McDonald's, é muito fast food, é muita gordura, uma dieta rica em lipídios, né, que ao longo dos anos vai acontecendo aqui, ó, todo esse processo de obstrução do vaso por uma camada lipídica, né? Então, não é, ó, hoje eu comi gordura que eu vou chegar nesse estado aqui, né? Isso aqui é ao longo dos anos, né? Então, eu tenho aqui um vaso normal, né? Uma artéria normal, sem obstrução nenhuma, que tem a passagem livre, né? Aí, esse processo, né, ao longo da vida, com essa alimentação ruim, com esses hábitos, né, ruins, vai começando o processo de aterosclerose, né? Com uma pequena camada ali lipídica, né? Início da placa de colesterol ali dentro do vaso, né? Até chegar num estágio,
né, em que a placa já vai estar mais significativa, né? Ela já vai obstruir aqui pelo menos 80% do vaso. E essa placa, né, aqui ela já vai estar no estágio avançado, em que o paciente já pode começar a sentir alguns sinais de angina, que é a dor no peito. Isso em momentos de esforços, né, ou não, né, às vezes já pode começar a sentir, né, a própria dor no peito com esse estágio, se essa placa se romper e chegar aqui, né, na última etapa da arteriosclerose, que seria o bloqueio completo. O bloqueio completo nem sempre acontece, né, por essa camada de lipídico obstruindo totalmente a luz do vaso. Né, o problema é que quando essa camada se rompe, né, aqui temos o lipídio, né, eu vou ficar rabiscando aqui a tela para vocês visualizarem. Aqui tem a camada de lipídio, né, este amarelo. Sobre essa camada, eu tenho uma capa fibrótica, né, feita rica em colágeno, né, que vai manter isso aqui mais resistente. Só que quando isso aqui se rompe, libera, né, enzimas que vai atrair o quê, né? Coágulos. E esses coágulos aqui que vai tentar, né, numa tentativa, né, muito mal sucedida, né, de tampar isso daqui, ele acaba, em vez de ajudar o paciente, bloqueando a passagem total do vaso por acúmulo da placa, que já está ali, que se rompeu, e os coágulos, que também vai ajudar aqui nessa obstrução total, tá? Isso aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui eu coloquei uma outra imagem, né, ao longo dos anos, né? Aqui, mais ou menos, né, na idade jovem, que seria uma idade consideradamente, uma fase pré-clínica, né, artéria normal, né, aí vai começando ali, né, as etapas de placa de gordura, né, até chegar numa placa avançada, essa placa já fica vulnerável. O que seria uma placa vulnerável? Ela já tem um risco aqui de se romper, né? Aqui, só pela obstrução desse vaso, né, mesmo que seja parcial, o paciente consegue já sentir algumas dores, desconforto, aqui ele já começa a ter sinais clínicos dessa obstrução, tá? Essa placa vulnerável, ela vai evoluir aqui para a fase clínica, que geralmente é lá na meia-idade ou na terceira idade, por isso que isso acontece geralmente lá depois dos 30, né, nos idosos. Isso é o que os estudos não mostram. Claro que essa característica agora está mudando, né? Mas lá na meia-idade, na terceira idade, é onde começa a acontecer os infartos, é onde as pessoas começam a ter os sinais e sintomas por consequência, né, dessa má alimentação, dessa atividade, falta de atividade física na vida adulta, né? Então, aqui com essa placa vulnerável, essa placa se rompe, né? Então, tem o aneurisma e ruptura da placa, né? Que vai acontecer ali a embolização, o enfraquecimento dessa parede, tá? Com a ruptura dessa placa, né, vem essa liberação de enzimas, né? Erosão, causa hemorragia da placa, que a gente chama de trombose mural, né? Ou embolização, né? Aí acontece a oclusão total do vaso em pouco tempo, por quê? Porque vai trombos ali para aquele local, né? Nosso próprio corpo direciona para aquele local que trombos, né? As nossas células para tentar ali ver o que está acontecendo. E acaba obstruindo totalmente esse vaso, que é onde o paciente começa a ter este quadro aqui, né, de angina. Tá? A gente tem todos esses estágios aqui, vendo em outro corte, né, esse processo. Tá certo? Isso pode acontecer em qualquer um desses vasos aqui, dessas coronárias no coração. Aqui outra imagem, que eu vou voltar nela depois para vocês visualizarem novamente. Então, o paciente, ele vai ter apresentação clínica de dor torácica, né? A primeira queixa que ele vai ter é ali a dor torácica, né, que ela vem em forma aí de uma dor precordial em aperto. Muitos pacientes relatam esse aperto ou um peso, né, assim no tórax, uma constrição, pode ser também chamada de ardência, tá? Isso, geralmente, eles chegam para vocês como uma característica muito comum, né, que é aquela mão no tórax, né, e aquela postura mais curvada, é uma característica muito interessante ali do paciente que está sentindo dor torácica, ele assume essa postura involuntariamente, tá? Então, só para diferenciar aqui, nós temos a angina instável e temos o IAM propriamente dito, né, o infarto agudo do miocárdio. Na angina instável,
nós vamos ter episódios aí de dor repetidos, né? E esses vão ser de curta duração, tá? Já que no infarto, a gente tem episódios de dor mais prolongados, né? Com mais de 30 minutos, eles são mais intensos também. Geralmente vem acompanhado aí de sudorese, de náusea, de vômito, tá? Ambos aqui não passam em repouso, tá? Temos também, que eu não coloquei aqui no angina instável, né, aqui no slide para vocês, mas temos a angina estável. A angina estável, esta sim, passa com repouso, né, se o paciente estiver fazendo esforço físico, alguma atividade, né, e ele sentir a dor, se ele sentar e ficar quietinho, a dor passa. Na angina instável, não. Por que que a dor passa? Eu vou voltar aqui para vocês. Essa a angina estável seria o quê? Este episódio aqui, né, de dor, tá? Ele tem essa obstrução, a placa ainda não se rompeu, tá? Só que ele ainda tem livre aqui de passagem de fluxo sanguíneo, tá? Quando ele faz esforço, o que acontece? Ele sente a dor, tá? Outros sinais e sintomas aí, além da dor no peito, né, seria a fadiga, né, a síncope, que pode acontecer também, náuseas e vômitos, uma sudorese intensa e a dor precordial, né, que seria a dor no peito, não necessariamente ela vai se irradiar aí para o lado esquerdo, ela pode também, em alguns casos, claro que numa porcentagem menor, irradiar para o lado direito, tá? Mas sim, é mais comum que seja para o lado esquerdo, pegando, né, desde a mandíbula até o braço por completo. E a dispneia, essa dispneia vem associada aí por conta da dor intensa, tá? Não que seja por uma disfunção, né, pulmonar, mas sim por conta da dor e a opressão que o paciente sente ali na região do tórax, tá? Então, aí, para ajudar a diferenciar, vamos lá. Angina instável, tá? É uma isquemia que ela é transitória. Por que transitória? Porque ela pode ter aqueles episódios de ir e vir, tá? Ela não fica ali constante, né? Ela tem aqueles períodos de 21 minutos, dá uma aliviada, depois começa de novo, tá? E é reversível, né? Ela é reversível porque eu tenho aqui a obstrução do vaso, né? Tudo bem que é uma obstrução parcial, né? Só que eu ainda tenho aqui um fluxo sanguíneo acontecendo, menor, né? Mas eu tenho esse fluxo sanguíneo acontecendo, tá? Ela é causada aí pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, né? Quando a gente fala em desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, vou voltar aqui na imagem que fica melhor. Eu tenho essa área cardíaca aqui, onde aconteceu a obstrução. Se eu tenho uma diminuição desse fluxo sanguíneo aqui, essa área ela vai ser menos irrigada. Ela vai continuar sendo irrigada porque aqui eu ainda tenho um espacinho aqui, né, de fluxo passando por esse vaso. Só que isso vai demorar mais para acontecer em relação se o vaso estivesse livre, né? É a mesma aquela coisa a gente abrir uma mangueira, né, e ela está obstruída, a gente tentar lavar o quintal com a mangueira, né, com baixo fluxo, né? Essa área aqui, ela não vai receber tanta oferta de oxigênio, né, e nutrientes, como se não tivesse nenhuma obstrução, tá? E aí que acontece esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Essa área aqui não exatamente vai entrar em isquemia, mas ela vai ter um sofrimento aí, um dano, que é onde o paciente vai sentir a dor, tá? Já aqui, né, no IAM, né, que é o infarto, né, sem o supra de ST, eu vou passar para esse aqui de baixo para a gente ir por etapas, né? O que eu quero dizer quando eu falo sem supra de ST, né? Seria, né, a gente ver aqui no eletro as ondas, né? Eu tenho uma eletro normal, eu tenho uma área infartada, mas até então eu estou com um eletro normal. Eu não tenho alteração de onda porque eu não tenho isquemia, eu não tenho morte de células que impede aquele fluxo elétrico de passar, tá? Isso seria um infarto, né, sem supra do segmento ST. O segmento ST seria este espaço daqui. Tá? Então, eu não vou ter alteração nesse segmento, porque eu não vou ter área de isquemia, eu vou ter uma obstrução ainda parcial desse vaso, né? Isso vai ser um IAM? Vai ser um IAM, né? Não deixa de ser um infarto. Só que aqui,
né, para mostrar aqui para vocês no vaso. No infarto, sem o supra de ST, eu vou estar nesta etapa aqui da obstrução. Eu vou ter a obstrução, vou ter a capa de gordura, eu vou ter ainda um pequeno fluxo sanguíneo acontecendo aqui na luz desse vaso, só que ao contrário da angina, que a minha placa está íntegra, aqui a minha placa já se rompeu, tá? Então, aqui é um infarto sem supra de ST, né? Sem o supradesnivelamento do segmento ST, eu tenho a obstrução parcial, tem um pequeno fluxo sanguíneo ainda acontecendo, que não vai deixar as minhas células entrarem, né, em processo de necrose, tá? Só que aqui a minha placa já se rompeu, e no que ela se rompe, isso daqui pode evoluir para isso daqui, né? Quando ela se rompe, ela vai liberar, né, mediadores químicos, né? As enzimas cardíacas vão ser ali, vão começar a estar presentes, porque isso aqui vai estar sofrendo, as células cardíacas vão estar sofrendo, né? Eu já vou ter ali presente, né, nos exames laboratoriais, né, enzimas ali mostrando que esse fluxo está muito reduzido, que as minhas células estão sofrendo, só que ainda não entrou em morte celular, tá? Então, o IAM seria esse estágio aqui. Quando ele se rompe, o que o nosso corpo vai fazer? Vai direcionar as nossas células para cá, para tentar estancar, porque ele entende que isso aqui faz parte, né, do nosso corpo, ele vai tentar estancar, né, para não liberar mais, né, essas gorduras aqui no nosso corrente sanguínea, que pode obstruir lá outro vaso mais à frente, tá? Então, é uma tentativa aí meio frustrada no nosso corpo de tentar ajudar, né, digamos assim. Já o IAM com supra de ST, né, um infarto com supra de desnivelamento do segmento ST, seria, né, uma imagem, né, no eletrocardiograma, a gente vai visualizar isso daqui, tá? Eu vou ter essa elevação aqui desse segmento, porque, né, eu vou ter uma obstrução total, eu tenho uma oclusão total do vaso, né? E isso vai começar a entrar em morte celular, né? Porque eu vou estar nesse estágio aqui de obstrução, tá? Eu tenho a placa, minha placa se rompeu, o meu corpo chamou, né, os glóbulos ali vermelho para tentar estancar aquilo ali, né? Só que nessa tentativa de estancar, o que acaba fazendo? Né? Acaba criando coágulos ali que acaba obstruindo por completo a luz do vaso. E com essa obstrução completa, aí sim eu entro aqui no processo de isquemia e literalmente morte mesmo celular, que é onde eu perco, né, a atividade elétrica. Porque no coração a gente tem vários, né, a gente tem várias, né, conduções, várias inervações que faz a condução elétrica, né, aqui o feixe de His, as fibras de Purkinje, né, tudo que faz a nossa condução elétrica. Se essas células daqui, dessa região, né, se elas morreram, entraram em processo de necrose por falta de oxigênio e nutrientes, né, eu não vou ter nesse pedaço aqui condução elétrica, então o estímulo vai passar, vai pular essa parte, que é onde acontece o supra, e vai continuar a partir de outro lugar, tá? Por isso que na visualização do eletrocardiograma, a gente tem isso aqui, seria como se fosse uma condução elétrica que pulou aquela parte, e quando ela pula é onde ela se mostra aqui o supra de ST, tá bom? Aqui, né, mais uma evolução aí da doença arterial coronariana, né, que é desde a angina instável, né, tem o fluxo, mas não tem ruptura da placa. Um infarto sem supra, eu tenho um pequeno fluxo, mas a minha placa já se rompeu. E um infarto com supra, eu tenho a placa rompeu e os coágulos obstruíram tudo, que começa a acontecer a necrose tecidual, tá? Só para revisar aí com vocês. Como que é feito esse diagnóstico, né? Como que eu recebi esse paciente lá no pronto-socorro, né? O que eu vou fazer com ele a partir da história clínica que ele me passa, que é o nosso primeiro ponto aqui para fazer o nosso diagnóstico, é colher a história clínica, né? Ah, você tem problema de saúde, você é hipertenso, diabético, quando começou essa dor, como que é essa dor? Ela melhora com repouso, não melhora? Quando você levanta o braço, se movimenta, ela piora? Né? Aí a gente vai colhendo dados que vai nos ajudar ao que é diferenciar se isso realmente é uma dor de infarto,
né? Ou se às vezes é uma dor muscular, né? Tem pacientes que sentem mesmo aquela dor no tórax, né? Irradiando para o pescoço, e aí ele vira e fala para você, quando eu respiro, a dor piora. Quando eu levanto o braço ou me movimento, a dor piora, eu não consigo pegar peso. Aí você fala, peraí, né? A dor de infarto não tem isso, a dor de infarto é uma dor contínua. Quando ele entra em repouso, não vai passar. Quando ele levanta o braço, não vai passar ou piorar, né? É uma dor constante, independente da posição que ele estiver. E você pode aí pegar aqueles pacientes que estão ali com dor torácica, né? Ou que estão com uma dor muscular, né, por conta de outras coisas, né? A dor torácica do infarto, ela é contínua, ela não piora com a respiração, ela não piora com o movimento, ela vai ficar doendo independente do que estiver acontecendo com o paciente. Se for um processo de angina, né, angina estável, ele vai sim te relatar que, eu peguei peso, fiz um esforço, eu senti muita dor, mas aí eu fiquei quietinho, a dor passou. Mas se eu começar a fazer esforço de novo, a dor volta. Mas o esforço é fazer alguma atividade, caminhar, alguma coisa, não de levantar o braço. Muitos pacientes chegam no pronto-socorro com dores musculares, confundindo com dor de infarto, né? Ou aquelas dores abdominais por, né, gases, né? É muito comum também, eu tô sentindo um desconforto, um aperto no peito, né? Quando você vai lá olhar para o abdômen, tá aquele abdômen estendido, você vai fazer a percussão, né? Tá cheio de ar ali dentro, você não precisa nem colocar o esteto para auscultar, só pela percussão você já conseguiu ver que está cheio de gases, né? E algumas outras características acabam não se encaixando. Então, para o enfermeiro, é muito importante saber diferenciar essa dor, porque vocês vão estar na porta de entrada do pronto-socorro. A triagem no pronto-socorro, quem faz é o enfermeiro, né? E se ele der um falso negativo de diagnóstico, né? Tudo bem que o diagnóstico é médico, mas ali a gente está para direcionar o paciente para o setor certo, né? Ficou na dúvida? Parte para a segunda etapa aqui do diagnóstico, o eletro. O paciente me relatou, mas eu ainda não tenho certeza se é um infarto ou não. Você tem 10 minutos da porta de entrada para realizar um eletro nele. Ficou na dúvida? Manda ele direto para o eletro, né? Visualiza o eletrocardiograma, tira a dúvida, né? Mas o que não pode acontecer é deixar aquele paciente com dor cardíaca, né, num setor verde, né, num setor ali, né, que vai ter uma demora de atendimento, né, tem que priorizar o atendimento. Nem que você mande ele lá, né, dependendo da triagem que a unidade usar, se é Manchester, se é CSI, né, do pronto-socorro, você tem que direcionar ele para um lugar onde vai ter um atendimento rápido, né? Por isso que tem que saber exatamente como se manifestam esses sinais e sintomas. Isso para o enfermeiro é crucial, tá? A segunda etapa é o eletrocardiograma, que tem 10 minutos para ser feito ali na unidade de pronto atendimento, que é onde vai mostrar se tem supra de ST ou não, ou se tem algumas imagens de até infartos anteriores, né? Que às vezes o eletro mostra algumas alterações, mas pode ser coisa de antes, né? Ele já teve outros infartos, já teve outros problemas cardíacos, e você consegue visualizar ali através do eletrocardiograma, tá? Além também dos marcadores de necrose miocárdica, claro, né? A gente vai fazer um conjunto disso aqui tudo, né? Vai pegar a clínica do paciente com o eletrocardiograma, mais se tem presença ou não de enzimas cardíacas, tá? A troponina, né? Ali que a gente vai fazer a coleta e vai fazer ela seriando, né? Se der positiva, a cada 6 horas para avaliar, né, a continuidade desse paciente, tá? Aqui no infarto, né, a gente, né, como eu falei para vocês, vamos ter aí um infarto e angina, né? São consideradas essas síndromes coronarianas, vocês vão ouvir bastante, ele tá com uma angina, né, ele tá com infarto, ele tá com uma síndrome coronariana, vocês vão ver isso muito em relatos aí, né, de evoluções dos colegas de vocês ou da equipe médica, tá? Então, o infarto do miocárdio, ele tem, né, só para vocês gravarem, ele tem sem o supra do segmento ST e tem com supra do segmento ST, que isso a gente vai visualizar lá no eletrocardiograma. Por que que é importante saber disso, né? A estratégia, né, de tratamento vai ser diferente para cada um desses infartos, né, com supra, sem supra ou da angina, né, para cada uma dessas situações eu vou ter um tratamento diferente, tá? Então, tem que saber, né, tem que fazer um eletro bem feito também, para não dar
um negativo de parede, né, da onde foi infartado. Então, isso também é crucial para diferenciar ali o tratamento entre eles, tá? Então, só para entender aí essa fisiopatologia, né, do infarto, ele, só para vocês terem a definição, né, é um processo de necrose miocárdica, né, onde tem essa condição de isquemia no coração. Isquemia é a morte das células, tá? Por isso, como eu falei, que vai ter essa onda aqui diferente no eletrocardiograma. Essas condições também, né, vai se mostrar através dos biomarcadores, né, a troponina cardíaca, né, e também pelo menos um dos outros sintomas, né, sintomas de isquemia, que é a dor no peito, né, alterações no eletrocardiograma, desenvolvimento de onda Q patológica, né, que isso também a gente pode visualizar ali a alteração da onda Q lá no eletrocardiograma, imagens, né, de nova lesão do miocárdio ou novas alterações na contração, né, na parede. Ah, ele infartou, né, ele teve um infarto ali do ventrículo, logo depois ele começou a ter um infarto em outra coronária, né, ele pode infartar em mais de uma coronária ao mesmo tempo, tá? E evidências, claro, na angiografia ou, se o paciente for a óbito, não der tempo de prestar o atendimento, na autópsia, tá? Que aí eles vão visualizar lá, no momento da necrópsia, um trombo intracoronário, tá? Geralmente os infartos que a gente chama de infarto fulminante, né, que é bem conhecido com esse nome, só dá para se fechar ali o diagnóstico, até mesmo dar o atestado para a família depois que se faz ali a autópsia, se o paciente não tiver nenhuma história clínica anterior, tá? A localização do infarto, né, como eu falei, o paciente pode infartar em mais de um lugar, acho que comum, vocês já devem ter ouvido falar, ah, eu tenho 3 stents no coração, ah, eu tenho 4 stents, ou eu tenho 4 pontes de safena, né, eu fiz 3 pontes, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele infartou em mais de um local do coração e teve que fazer procedimentos em mais de uma coronária, tá? Essa localização a gente vai conseguir visualizar através do eletrocardiograma. Por isso que é tão importante um eletrocardiograma bem feito, né? Com os eletrodos ali na sua posição correta. Isso é responsabilidade do enfermeiro em treinar a equipe e fazer um bom eletrocardiograma, tá? Porque um eletrodo que ele coloca fora do local, o médico pode entender que é um local diferente que o paciente está infartando. E isso, no momento que for fazer angioplastia, é bem ruim, porque o médico, né, da hemodinâmica, ele vai direto naquele local, se baseando o quê? No eletrocardiograma, né? Se ele chegou e viu que não é naquele lugar, porque o eletrocardiograma foi mal feito, isso é responsabilidade da enfermagem, tá? Porque somos nós que fazemos esse exame no paciente, tá? Então, um infarto que compromete ali o ventrículo esquerdo, ele costuma, né, ter uma lesão que se estende até o ventrículo direito aos átrios, né? Isso por conta da localização da coronária, tá? Já o infarto de ventrículo direito, né, ele resulta aí mais de uma obstrução da coronária direita, de uma artéria circunflexa, né? Só para vocês entenderem aí, né, que tem essas localizações, né? A gente tem esses grandes vasos aqui, ó, que são importantes, porque são eles que vão irrigar ali o nosso músculo cardíaco, tá? A gente tem várias coronárias ali, né? Só para vocês tentarem visualizar isso ao longo todo do coração, tá? Então, dependendo de onde for, né, a obstrução pode ser considerado pior ou melhor, né? Vamos dizer assim, um infarto de ventrículo, ele é muito mais grave do que um infarto de átrios, porque o ventrículo, né? Vamos separar aqui mais ou menos as câmaras, né? Tem as suas áreas maiores, as áreas dos átrios, elas são menores, né? E elas não precisam fazer tanto esforço para bombear o fluxo sanguíneo para mandar para o corpo. Já o ventrículo, se for um infarto de ventrículo, né, se lesionar e ele perder a sua força de contração, isso é muito ruim para o paciente, né? Ele não vai ter uma contratilidade muito boa por conta do infarto, além de causar aí, né, arritmias, né? Então, o paciente que está na sua frente com infarto, né, principalmente aquele infarto com supra de ST, você tem que estar ali preparada para atender o quê? Uma parada cardiorrespiratória, porque ele pode evoluir, sim, para um APCR por conta desse infarto, tá? Então,
É um procedimento ali que requer muita cautela de toda a equipe, né? Cuidar de um paciente com infarto, principalmente um infarto com supra, né? Porque ele tem uma grande chance de instabilidade hemodinâmica, tá? Aí tem todas as paredes, né? Todas as disfunções que pode acontecer, que vão alterar aí na hemodinâmica do paciente, né? Quando eu falo de alteração hemodinâmica, são aquelas alterações visíveis mesmo, que a gente vai ver o paciente fazendo baixo débito, vai ter alteração de pressão, vai ter alteração de frequência, de ritmo, né? Além dos sinais clínicos que ele vai estar te relatando se ele ainda estiver acordado, tá bom? Outras localizações aí do infarto, né, só para vocês conseguirem entenderem por que do eletrocardiograma, né, cada posição que a gente coloca, ele vai estar mostrando, né, o V1 vai mostrar o septo, o V4 o anterior, né, o D2 vai mostrar um anterior, tá? Um infarto, né, anteriores, eles tendem a ser maiores, né, e estão associados a um prognóstico pior, né? Por que pior? Porque ele é um de ventrículo, né? Como eu dividi aqui para vocês, né? Então, onde o médico, geralmente, acho que quem já trabalha na área deve ter ouvido falar, corre um D2 longo, né? Quando ele pede, né, corre um D2 longo, porque ele está vendo alguma alteração ali na parede inferior, né? Do ventrículo. Então, ele quer ver aquilo ali se está se estendendo por muito tempo, né? Aquela alteração cardíaca ali. Geralmente, né, eles vão ocorrer aí por uma artéria, né, a esquerda, né, a descendente anterior, a ínfero-posterior, que é onde vai comprometer mais a contração cardíaca. Isso pode gerar outras complicações, além da obstrução propriamente dita, tá? Os sinais e sintomas, né, eu já passei um pouquinho para vocês, a dor precordial, né, que eles vão relatar um peso, né, irradiando para o braço esquerdo, estômago, pescoço, né, as costas, o maxilar, sensação de dormência, tá? Tosse pode vir associada ali por conta, né, do aperto, tá? A tontura, porque acontece o baixo débito, né, a diminuição ali do fluxo, tá? Falta de ar por conta da dor. A sudorese também vem associado mais à dor, a náusea e sensação de indigestão também pode vir associado com sintomas aí precordiais. O diagnóstico, né? Eletrocardiograma vai ser seriado também em alguns períodos, geralmente de 6 em 6 horas, né? Para ver se não está aumentando aquela área de infarto. Marcadores cardíacos, né? Troponina cardíaca. Vai ser feito aí também, né? Esse paciente pode ser encaminhado para um estudo hemodinâmico, né? Ele pode fazer ali o cateterismo, né? Seguido de angiografia da coronária, né? Isso imediato, né? Ou mais tardio, se for sem supra, tá? Se for administrado ali o fibrinolítico, né? For a presença de IAM com supra, o fibrinolítico também pode ser administrado como tratamento, tá? Eu ainda vou falar para vocês. Em pacientes sem supra, né? Também se faz o cateterismo como estudo, né? Mas isso aí não que precise ser imediato, a menos se ele estiver apresentando repercussão hemodinâmica, tá? A angiografia, ela pode ser tardia aí nesses casos, que pode dar até de 24 a 48 horas se ele estiver estável. Isso no paciente sem supra, tá? O tratamento, a gente tem aí os cuidados pré-hospitalares, tá? Que vai ser a administração do oxigênio, se saturação menor que 94, aspirina, uso de nitratos e opioides para dor, né? E encaminhamento para um centro médico apropriado. Por que para um centro médico apropriado, né? Geralmente, quando esses pacientes sentem dor, o que a gente tem que fazer? Ligar para o SAMU. Porque o SAMU vai ter ali a regulação de onde eu vou poder encaminhar esse paciente num local que tenha um cardiologista de plantão e um lugar onde faça o fibrinolítico ou que tenha, de preferência, um setor de hemodinâmica para fazer a desobstrução por angioplastia, né? Então, não é pegar e levar o paciente para qualquer lugar. Ele está com dor, eu vou levar ali para a UBS. Não, porque ele não tem cardiologista, ele não tem setor de hemodinâmica. O ideal é entrar em contato, sim, com o SAMU, né, para ele levar aí para um lugar onde tenha um setor de hemodinâmica que pode atender esse paciente de uma forma mais específica, tá?
Temos aí o tratamento medicamentoso, né, que a gente vai usar alguns fármacos antiplaquetários, antianginosos, anticoagulantes, né, em algum caso até outros fármacos devido aí à sintomatologia do paciente. A terapia de reperfusão também, né, o uso de fibrinolíticos, né, ou a própria angiografia pode acontecer aí, né, para fazer a intervenção da coronária. Em último caso, se fez fibrinolítico ou fez angiografia, não deu para desobstruir essas artérias, esse paciente vai ter que ir para revascularização miocárdica, aí não tem jeito, aí tem que ser um procedimento cirúrgico, né, abre o peito e faz as conhecidas aí, vulgarmente, o nome as pontes de safena, né, ou pontes de mamária, como muitas pessoas conhecem, tá? Mas o procedimento se chama revascularização miocárdica. E também não pode esquecer da reabilitação pós-alta, né? Tem que fazer um tratamento médico, né? Acompanhamento para não acontecer novamente, tá? Nos pacientes graves, né? Na chegada no pronto-socorro, a gente tem aí o que a gente chama de MOV, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, faz o MOV no paciente, né? O que seria monitorizar esse paciente, né? Eletro, PA, frequência cardíaca, oximetria, administrar oxigênio se necessário, né? Veia, né? 2 acessos calibrosos nesse paciente e examinar aí continuamente, tá? E também tem outro termo aí que a gente usa bastante, né? A gente ouve falar, né, bastante, que é o Monabit, né? Para quem é mais antigo aí na área, né, quem que já trabalha, vai ouvir falar aí, antigamente a gente falava do Monab, né? Hoje aumentou 2 letrinhas aí, é o Monabit, tá? Que é o M lá de morfina, né, de 2 a 4 miligramas em bolos endovenosa após 3 nitratos, se o paciente continuar com dor, tá? É uma solução decimal, tá? Repete-se a cada 5 minutos, se a dor persistir, e tem que estar preparado por uma parada respiratória, tá? Então, ambu, carrinho de parada tem que estar presente ali. Só tem que ter cuidado com a hipotensão e bradicardíaca no uso de nitratos, tá? O oxigênio, se o paciente precisar. Os nitratos vai ser administrado, né? São 3 comprimidos de 5 miligramas sublingual, tá? A cada 5 minutos. Só que o paciente não pode estar apresentando hipotensão ou bradicardíaca, tá? Ou até mesmo uma taquicardia intensa, tá? Se for uma obstrução de ventrículo direito, isso aqui é usado com mais cautela também. O AS, né, 200 miligramas VO, tá? Mastigar, não é aquele AS com cápsula, é aquele AS infantil mesmo, que é aquele que derrete na boca. O B, que vem de beta-bloqueador, né, o atenolol, que a gente precisa também nesse paciente, antiarrítmicos, né, que ele pode sim vir apresentar atividades elétricas irregulares, tá? Então, faça o uso do atenolol de 25 a 50 miligramas via oral. Se taquicardia e dor refratária, tá? Não pode ser usado também em hipotensão e bradicardia, tá? Clopidogrel, né, que é o antiagregante plaquetário, 300 miligramas via oral, 4 comprimidos em uma única dose, tá? A heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, tá? Muitos vão conhecer com esse nome. Também é administrado nesses pacientes, tá? Então, a gente tem aí, para o tratamento, é só lembrar do Monabit, tá? Além das medicações, do oxigênio, da veia, né, do Monab e do Monabit, a gente tem as terapias de reperfusão do infarto, tá? Então, para os pacientes, né, com supra de ST, a gente tem que fazer a intervenção coronariana, né, imediata. Ah, não tem setor de hemodinâmica, não dá para fazer, né, angioplastia, então faça o fibrinolítico, tá? Para pacientes sem supra de ST, faz também a intervenção coronariana, né, que é a angioplastia, imediata para aqueles pacientes que estão instáveis, que está tendo sim uma repercussão hemodinâmica, mesmo que não tenha o supra de ST, ou se ele se manter estável, pode se esperar aí, né, fazer com mais calma até de 24 a 48 horas. Temos a intervenção coronariana, né? Para quem não conhece o procedimento, é a inserção de um catéter que pode vir tanto pela via femoral ou pela via radial do paciente,
se introduz esse catéter até a coronária obstruída, já vista previamente pelo eletrocardiograma, tá? Então, a gente encontra um vaso assim, tá? Com uma placa, o que vai acontecer nesse procedimento? Eles vão inserir um catéter, né? Nesse catéter tem um balão com stents que são fechados, eles vão desobstruir isso aqui como? Esse balão vai se abrir ali dentro, né, da artéria e vai esmagar mesmo aquelas placas, né, de colesterol. Em alguns procedimentos, eles podem apenas abrir esse balão, né, esmagar essas placas de colesterol e retirar um catéter, né, que a gente fala que é a expansão com balão somente. Mas, né, em alguns casos, se coloca também o stent, tá? Além de abrir o balão para, né, amassar mesmo essas placas de colesterol, liberar mais a luz do vaso, ele ainda deixa ali naquele local um stent, que é essa redinha aqui, né, para impedir que uma nova obstrução aconteça naquele ponto, tá? Esse é o procedimento de angioplastia. A terapia, né, de reperfusão com trombolítico, né, caso não seja possível fazer angioplastia imediata, né, é usado aí um fibrinolítico, né, que eu posso dizer que é um anticoagulante aí mais potente, né, os ateplases, né, como vocês devem conhecer, que ele vai desfazer, dissolver aquele trombo. Só que aqui ele tem um período para ser feito, né? O tempo de entrada para aplicação ele tem que ser de 30 a 60 minutos, sendo que esse benefício, né, para introduzir o fibrinolítico é dentro de 3 horas aí no máximo, tá? E ele tem um efeito aí por 12 horas até que ele vai ficar aqui dentro da luz do vaso, desobstruindo, desfazendo aqueles trombos. Tá? Então, a gente tem essas duas opções. A mais eficaz, né, digamos, a que tem menos risco seria a angioplastia, mas não é todo o serviço de saúde que provém de um setor de hemodinâmica, tá? Coloquei alguns pontos chaves aqui para vocês refletirem, né? Um infarto, né? A gente tem o com supra, sem supra, né? Tem que ser feito um eletrocardiograma bem fidedigno, bem feito pela enfermagem. Os sinais clínicos têm que ter uma atenção especial aí pelo enfermeiro. O tratamento, né? O tanto o Monab como o Monabit é feito na sala de emergência, ou às vezes o paciente já vai direto para a terapia intensiva. Então, a presença do enfermeiro é crucial para esses pacientes, tá? Eu vou passar logo para o vídeo, para não atrasar vocês. É um vídeo da American Heart, tá? Que vai mostrar todo o atendimento e toda a continuidade daquele caso que eu mostrei lá no início, tá bom? Se tiver algum problema com o áudio, me avisem, por favor. Deixa eu... Minha nossa. O que foi? Minhas costas e o peito. De repente parece que tem um elefante sentado no meu peito. Preciso sentar, estou meio tonto. Deixa eu te ajudar. Além de náusea e vertigem, Acho que está no meio do vídeo. Deixa eu pôr no início. as síndromes coronárias agudas atingem homens e mulheres muitas vezes após anos de aterosclerose coronária e formação de placa. Conforme a placa vai se formando no coração, também podem ocorrer várias síndromes clínicas, com graus variáveis de oclusão da artéria coronária. Duas delas são angina instável, infarto, infarto do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, ou AI e AMSST,
ou EAMSST, e infarto, infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, ou IAMEST, ou EAMST, que se desenvolve depois que um coágulo oclui parcial ou totalmente a artéria coronária. Ambas as síndromes podem causar parada ou paragem cardiorrespiratória e a morte. Estima-se que 70% das mortes por essas síndromes ocorrem fora do hospital, o que tornam essenciais a identificação precoce e a resposta rápida. Bem-vindo ao vídeo de síndromes coronárias agudas da American Heart Association. Este vídeo acompanha a evolução de um caso de AMST do início dos sintomas ao tratamento, seguindo o algoritmo de síndromes coronárias agudas. Observe como os serviços médicos de emergência e o pessoal do hospital usam a cadeia de sobrevivência ao IAMST para oferecer um sistema de tratamento que identifica e trata rapidamente as causas de fundo das síndromes coronárias agudas. Pois é, eu fiquei sabendo. Isso é uma loucura. Oi, pessoal. Verdade. Bom dia. E aí, Hugo, como é que vai? Bem, eu acho. E você? Ah, tá. Olha, nós pegamos os seus donuts favoritos. Quer um? Não, agora não. Não estou me sentindo bem. Um pouco de azia ou outra coisa. Ah, você, quem sabe. Sobra mais pra mim. Você não deve estar bem. Recusando donuts. Precisa de alguma coisa? Eu tenho antiácido. Você quer um? Obrigado. Eu tenho certeza que vou melhorar durante a manhã. Ah, é. Até mais. Até mais. Minha nossa. O que foi? Minhas costas e o peito. De repente parece que tem um elefante sentado no meu peito. Preciso sentar. Estou meio tonto. Deixa eu te ajudar. Além de náusea e vertigem, os sintomas das síndromes coronárias agudas podem ir de desconforto na mandíbula e no pescoço a pressão no peito, que pode correr para as costas ou pelo braço esquerdo. Uma obstrução significativa de uma artéria coronária pode gerar o IAMST. Essa obstrução priva um músculo cardíaco de sangue e oxigênio, o que pode levar a danos irreversíveis ao coração ou à morte, se não tratada rapidamente. Vou ficar bem. Só preciso recuperar o fôlego. O que foi? O Hugo não está se sentindo bem. Diz que o peito dói e ele está tonto. Minha nossa, está acabando comigo. Ele está se sentindo mal desde que chegou logo cedo. Acho que pode ser um ataque cardíaco. Pode ser. Vou ligar para o 192. Vá buscar o desfibrilador externo automático e o kit de primeiros socorros. 192, qual é a emergência? Acho que um dos meus funcionários está tendo ataque cardíaco. Seu endereço aqui é Estrada da Indústria 459. Confere? Onde está o paciente? Ele está bem aqui. Ele se queixa de dor no peito, diz que se sente como se fosse desmaiar, está um pouco zonzo. Está acordado? Consegue falar com ele? Ele está acordado e consegue falar. Eu vou mandar paramédicos para o seu endereço. A primeira etapa do algoritmo de síndrome coronária aguda é o paciente, as pessoas presentes e o pessoal médico reconhecerem os sinais de aviso de isquemia cardíaca. Os atendentes treinados do serviço médico de emergência devem usar protocolos de triagem para identificar pacientes que estejam sofrendo uma possível síndrome coronária aguda. Os atendentes que suspeitarem de ataque cardíaco devem enviar socorro imediatamente. Enquanto o serviço médico de emergência não chega, os atendentes devem recomendar que os pacientes mastiguem 160 a 325 mg de aspirina sem revestimento entérico. Essa recomendação deve estar de acordo com os protocolos médicos aprovados e deve ser feita apenas se não houver histórico de alergia verdadeira à aspirina ou hemorragia gastrointestinal. Os paramédicos estão a caminho. Fique na linha comigo até eles chegarem. Tem um kit de primeiros socorros? Tenho, e também tenho um desfibrilador externo automático. Ótimo. O paciente está consciente? Está sim. Então o desfibrilador não é necessário por enquanto. Pergunte ao paciente se tem alergia à aspirina ou alguma hemorragia recente do estômago. Hugo, você é alérgico à aspirina? Não. Teve algum sangramento no estômago ultimamente? Não tive. Não para as duas perguntas. Veja se há aspirina no kit. Faça mastigar 2 infantis ou uma aspirina de adulto enquanto o serviço médico de emergência não chega. Não dê aspirina revestida. O paciente de síndrome coronária aguda corre contra o relógio enquanto aguarda o pessoal da emergência. O pessoal do serviço médico de emergência deve avaliar, dar tratamento inicial e fazer o transporte o quanto antes. Quanto maior o tempo fora do hospital, pior o resultado para o paciente. Isto nos leva à próxima etapa do algoritmo de síndrome coronária aguda: avaliação, cuidados e preparação hospitalar. O que aconteceu?
Bom, ele começou a ter dor no peito há alguns minutos, trabalhando. Ele mastigou uma aspirina de adulto. Foi o que recomendou a atendente do telefone. Senhor, como está se sentindo? Não muito bem. Está doendo. Eu sinto o peito apertado. Tá, nós vamos ajudá-lo a diminuir a dor. Vamos medir a pressão arterial e verificar a saturação de oxigênio. Enquanto tratam o paciente, os profissionais devem estar prontos para prestar suporte básico de vida, inclusive reanimação cardiopulmonar e desfibrilação. Metade das vítimas de síndrome coronária aguda morre antes de chegar ao hospital. Deve ser dado oxigênio suplementar se a saturação de O2 for menor que 94%. Administre aspirina se o paciente ainda não tiver tomado e se não houver contraindicações. É essencial que os profissionais de saúde façam logo um eletrocardiograma de 12 derivações. O eletrocardiograma pré-hospitalar ajuda a classificar o paciente em um dos 3 grupos quanto ao desnivelamento do segmento ST antes de chegar ao hospital. Estudos mostram que o eletrocardiograma inicial acelera o diagnóstico do paciente e reduz o tempo até a reperfusão. Identificar o supradesnivelamento do segmento ST em um eletrocardiograma de 12 derivações requer treinamento e prática, porque os limiares dos pacientes variam segundo a idade e o sexo. Para sintomas contínuos de isquemia, administre comprimidos ou borrifos de nitroglicerina a cada 3 ou 5 minutos, até um total de 3 doses. Monitore a pressão arterial do paciente entre uma e outra dose. Se houver infarto ou infarte no VD, há contraindicação para nitrato em qualquer forma. Antes de dar nitratos em qualquer forma, verifique se há contraindicações como bradicardia, taquicardia ou hipotensão grave. Também confirme que o paciente não tenha tomado nenhum inibidor da fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 a 48 horas. Infartos do ventrículo direito, VD, muitas vezes aparecem como IAMSTs ou IAMST de parede inferior em um ECG de 12 derivações convencional. Para esses pacientes, os profissionais de saúde devem fazer em um ECG de 12 derivações também com as derivações do lado direito para avaliar infarto do VD. Se não for confirmado infarte do VD, os profissionais deverão ter muita cautela na administração de nitratos. Se o paciente receber nitroglicerina, mas não sentir alívio da dor, os profissionais podem considerar o uso de morfina, monitorando a pressão arterial e a frequência respiratória. Use morfina com cautela em pacientes com angina instável. Se houver suspeita de AMST ou EAMST, o serviço médico de emergência deve notificar o hospital ou transmitir o eletrocardiograma para a interpretação. Hospital Municipal, resgate 1, alerta de IAMST ou EAMST, homem de 57 anos, desconforto torácico a meia hora. Os últimos sinais vitais foram pressão arterial 104 por 78 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 96 por minuto, oximetria de pulso 95%. Mastigou uma aspirina de 325 miligramas e recebeu 2 puffs de nitroglicerina, mas ainda se queixa de desconforto torácico. O ECG de 12 derivações mostra supradesnivelamento do ST de 3 a 4 milímetros de V1 a V4. Tempo de chegada estimado, 10 minutos. Resgate 1, o médico da emergência está aqui e ouviu seu relatório inicial. Vamos acionar o sistema de alerta cardíaco e notificar o cardiologista e a equipe de serviço de hemodinâmica. Esperamos sua chegada. A American Heart Association recomenda que o serviço médico de emergência transporte sem demora os pacientes com IAMST ou EAMST para a instituição apropriada mais próxima, capaz de fornecer reperfusão. Com esse aviso prévio, os hospitais podem acelerar o tratamento desses pacientes, aumentando a chance de sobrevivência. Fez o eletrocardiograma? Fiz. Desde a última comunicação, administramos mais um spray de nitroglicerina. O desconforto torácico caiu de 10 para 2. Fora isso, está estável. Sim, parece AMST ou EAMST. Ativamos a equipe de intervenção coronária percutânea e alertamos o cardiologista. Eu sou o Dr. Walter Silva, o médico da emergência. Vamos colocá-lo num quarto e examiná-lo. Vamos lá. Quando o paciente dá entrada na emergência do hospital, passamos à etapa seguinte do algoritmo de síndrome coronária aguda. As metas de reperfusão para pacientes com IAMST ou EAMST incluem intervenção coronária percutânea em 90 minutos da chegada e fibrinolíticos em 30 minutos. O tratamento apropriado é definido por critérios do paciente e do centro. Nos primeiros 10 minutos, a equipe da emergência do hospital faz uma avaliação imediata do paciente, o que inclui verificar os sinais vitais, obter um breve histórico médico direcionado, preencher a lista de verificação fibrinolítica e obter estudos sanguíneos, dentre os quais eletrólitos, testes de coagulação e marcadores cardíacos iniciais. A equipe também deve obter uma radiografia de tórax portátil em 30 minutos da entrada.
Vamos fazer um exame de sangue urgente, hemograma, coagulograma, eletrólitos e marcadores cardíacos. Acione a radiologia urgente para uma radiografia do tórax. Eu bipei a cardiologia. Vamos deixá-lo decidir os tratamentos adjuntos. Senhor Hugo Bueno, eu pedi ao Dr. Rubens para vir aqui. Ele é um excelente cardiologista e irá examiná-lo. O senhor estará em boas mãos. Tudo bem? Os tratamentos adjuntos incluem infusão contínua de nitroglicerina, heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, beta-bloqueadores, clopidogrel e inibidores de glicoproteína. Para o paciente de AMST ou EAMST, o tempo é crucial. Quanto maior a demora para o tratamento, maior será o dano ao miocárdio. Estudos mostram que as avaliações da emergência no hospital são responsáveis por até 33% de retardo para o tratamento. O que temos? Você bipou a cardiologia? Sim, homem, 57 anos, supradesnivelamento do ST de 3 a 4 milímetros nas derivações de V1 a V4. Sem contradições para fibrinolíticos. Deu entrada a 15 minutos. O IAM ou EAM começou de 45 minutos a 1 hora atrás. Tomou 325 miligramas de aspirina e recebeu 3 sprays de nitroglicerina. A unidade de hemodinâmica já foi avisada. Já estão se preparando para a intervenção coronária percutânea primária. O último elo da cadeia de sobrevivência ao IAMST ou EAMST é o tratamento. A estratégia de reperfusão preferencial para pacientes de IAMST ou EAMST é a intervenção coronária percutânea. Após 90 minutos da entrada na emergência, tem insuflação do balão na unidade de intervenção coronária percutânea. Oi, senhor Hugo, senhora. Como está se sentindo? Já estive melhor. Sei. Bom, sou sua cardiologista. Eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo, tá bom? Eu dei uma olhada nos resultados dos testes e parece que tem uma obstrução em uma das artérias do seu coração. Para abrir a artéria, precisamos fazer um procedimento chamado intervenção coronária percutânea, que vai restabelecer o fluxo sanguíneo para o coração. Quanto antes fizermos o procedimento, menos prejuízos o seu coração terá, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Olha, eu sei que o Dr. Silva explicou o procedimento. Quer fazer alguma pergunta? Não. Entendi bem. Estou pronto. Ótimo. O encontro na unidade de intervenção coronária percutânea. Obrigado. A intervenção coronária percutânea abre a artéria obstruída com um pequeno balão. Depois, uma armação metálica ou stent é inserida para manter o fluxo de sangue para o coração. Para optar entre essa estratégia de reperfusão e o tratamento fibrinolítico, o pessoal do hospital considera uma série de fatores. Estudos mostram que atrasos no tratamento aumentam a mortalidade qualquer que seja a estratégia de reperfusão. Mas o aumento é mais pronunciado entre os que recebem fibrinolíticos. Nesses casos, tempo é músculo. Os melhores sistemas de serviço médico de emergência e centros médicos trabalham juntos. Quanto mais rápido o tratamento, mais músculo cardíaco do paciente é possível salvar. Como eu estava te dizendo. A gente é o Hugo aí. Bom ver vocês. Bom mesmo. Bom estar de volta. E aí, como é que vai? Você melhorou? Foi um ataque cardíaco. Disseram que eu tive uma obstrução. Os médicos salvaram minha vida. Mas o mérito é de vocês por reconhecerem que era um ataque cardíaco. Como vocês ligaram rápido, conseguiram me salvar. Que bom que você voltou. Para falar a verdade, você está melhor agora. Obrigado. Os médicos disseram para parar com os donuts e minha mulher me faz comer direito. Não me deixa fugir de uma caminhada diária. Sério? Incrível. Pessoal, vamos voltar ao trabalho. Hugo, daqui a pouco nos falamos, tá? Muito bom ter você de Obrigado. volta. Até mais. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar bem o vídeo? Sim, alguma dúvida, alguma questão? A gente ainda está ali no período, né? O vídeo ele tem uns 15 minutos, é um pouco comprido, mas eu acho que vale a pena passar, porque ele mostra bem a realidade mesmo. É um vídeo para treinamento, né? Tanto de enfermeiro como de médicos, né? E equipes de saúde. Então, eu acho muito válido assistir, porque a gente mostra ali a realidade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, que é importante diferenciar, que passa ali no vídeo, é que aqui no Brasil, a gente não costuma passar por telefone para o paciente mastigar, né, o AS ou fazer qualquer medicação por indicação via telefone. Isso aqui no Brasil não é muito comum. Outra coisa é os puffs de nitroglicerina.
Aqui no Brasil, a gente não tem PUF, a gente tem o medicamento em comprimido, né? A nitroglicerina em PUF, ela tem um valor muito alto, então aqui no Brasil não é muito indicada também. Esse tempo, né, porta-balão ou porta-agulha, né, que a gente conhece por esse nome, aqui no Brasil talvez tenha um pouco de interferência, não pela demora do sistema de saúde, né, mas sim, muitas vezes, pela demora em acessar o paciente, né, muitos pacientes moram em periferias, ou moram em acessos difíceis, né, claro que algumas cidades não têm realmente um suporte avançado para ir dentro do prazo, tá, mas as diferenças que a gente tem no atendimento são essas, tá, no hospital, né, se ele for, né, levado para um hospital de referência, que tem a cardiologia, que tem o setor hemodinâmico, acontece exatamente dessa forma, tá? A gente tenta cumprir ali, né, o paciente chega, a gente já encaminha ou direto para o setor de hemodinâmica, ou ele passa pelo pronto-socorro, né, se ele der entrada via pronto-socorro, ou vai direto para a UTI coronariana, somente para confirmar o eletro, já colher a primeira amostra de enzima, né, e fazer preparo para descer para a hemodinâmica, e para o setor de hemodinâmica, tá? Então, essa é a única diferença aí, como é um vídeo americano, né, para vocês se alocarem aí com a nossa realidade no Brasil, tá? Mas, de resto, é isso, tá? Dúvidas? Alguém? Aproveitem agora o momento. Fantástico, Ercília, que aulão, hein, gente? Obrigada. Eu falei rápido para tentar cumprir o prazo de vocês, né, mas acho que deu, né? Alguma dúvida, gente? Alguém quer colaborar de alguma forma? Estamos aí em 30 pessoas. Muito bom. Acho que tem gente da noite assistindo aqui também. Que bom. Eu tô aqui, Betinha, assistindo. Quem tem aqui? A Eliana. Tudo bem, Li? Que bom. Que bom. Obrigada, gente. Olha, foi ótimo. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para a professora. Agradecer a aula maravilhosa. Pena que no Brasil não existe essa utopia, né? A gente sabe que não obrigada. funciona realmente assim. É verdade, Fê, verdade mesmo. Mas é uma realidade e, assim, é incrível como a gente sabe que faz a diferença ter esse conhecimento, né? Então, Ercília, obrigada por colaborar conosco, né? Contribuir tanto aí para os meninos que estão indo para campo daqui a pouco, né? E para a vida prática mesmo, né? E para a lida, de verdade. A gente sabe o quanto isso faz a diferença aí para um profissional. Obrigada de todo o coração, gente. Obrigada. Avisem os meninos que essa aula se repete à noite, quem quiser assistir, tá bom? Para estar junto com a gente aqui às 19h30, tá? Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada, Ercília. Obrigado eu, gente.